Hoje vamos revisar a potenciação e para isso precisamos saber os termos da potenciação, que são base, expoente e a potência, que é o resultado da potenciação. Regra fundamental da potenciação: multiplicamos a base por ela mesma quantas vezes o expoente indicar. Por exemplo, 2 na terceira significa que eu vou ter que multiplicar o 2 3 vezes, porque o expoente é 3. Regra de sinais: a potência de qualquer número positivo é igual a um número positivo. Quando a base estiver entre parênteses e for um número negativo, o resultado será positivo se o expoente for par e negativo se o expoente for ímpar. Quando a base for negativa e não estiver entre parênteses, o resultado será negativo, independentemente do expoente, seja ele par ou ímpar. O menos continua. Regra do zero: toda base elevada à potência zero é sempre 1. Todo número elevado a zero é 1. Se a base for zero e o expoente diferente de zero, a potência será sempre zero, porque 0 vezes 0 vezes 0 sempre será 0. Regra do 1: quando a base é elevada ao expoente 1, o resultado será ela mesma. Então, se o expoente for 1, conserva-se a base. Quando a base for 1, o resultado será sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 será sempre 1. Regra do 10: quando a base for 10, o resultado será 1 acompanhado de tantos zeros quanto for o expoente do 10. No exemplo aqui, o 10 está na terceira, então é o 1 seguido de 3 zeros, porque o expoente é 3. Regra do expoente negativo: quando o expoente for negativo, devemos inverter a base e calcular a potência. Se ela for um número inteiro, esse 3 na menos 3 significa que é 3 sobre 1. Eu vou inverter, vai ficar 1/3. Quando inverter, o menos do expoente sai. E daí resolve a potência, 1/3 na terceira, que é 1/27. Se for um número fracionário, por exemplo, 3/5 elevado na menos 2, primeiro inverte. Aí fica 5/3 na segunda, o menos cai fora. Aí resolve, 5 na segunda é 25 e 3 na segunda é 9. Regra do expoente fracionário: quando o expoente for fracionário, colocamos a base em um radical, onde o numerador passa a ser o expoente do radicando e o denominador passa a ser o índice do radical. Por exemplo, 9 elevado a 1/2 significa que o 9 vai para a raiz, o numerador 1 vai ser o expoente do 9 e o denominador 2 passa a ser o índice da raiz. Como a raiz é exata, a gente extrai a raiz e a raiz de 9 é 3. Regra do expoente decimal: transformamos o expoente decimal em fração decimal. Simplifica quando for possível. E procede como na regra do expoente fracionário. Então, o expoente 0,5 transforma em fração, é uma decimal exata, então fica 5 décimos. Dá para simplificar os 5 décimos por 5, fica 1/2. E 100 elevado a 1/2 significa que vai para a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 100 é 10. Regra da base decimal: quando tivermos a base decimal, devemos transformá-la em fração ou resolvemos na forma decimal. A forma decimal, então, 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. E se eu transformar ela em fração, o 0,5
fica 5 décimos, que dá para simplificar, fica 1/2, e 1/2 na segunda é 1/4. Aí eu posso deixar 1/4 ou transformar em decimal de novo, que dá 0,25. Regra da dízima periódica. Quando a base for uma dízima periódica, transformamos em fração, onde a base da potência, que é chamada período, é o numerador e o denominador será 9, de acordo com a quantidade de algarismos do período. Por exemplo, o 0,2222 é uma dízima periódica, o período é 2. Se ele é 2, ele tem só um algarismo, então vai ser só um 9. Então, 2 nonos elevado na segunda, aí eleva o numerador e o denominador da fração. Propriedade das potências. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. 7 não tendo expoente é 1, mais o 2 vai ficar 7 na terceira. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. 3 na terceira dividido por 3 na segunda, subtrai o 3 menos 2, fica 3 na primeira, que não é necessário colocar, porque quando não tem expoente a gente sabe que é 1. Potência de potência. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Quando eu tenho uma potência entre parênteses elevada a outra potência, se está entre parênteses, é só multiplicar os expoentes. 1 vezes 3 fica 3, aí fica 9 na terceira. Potência de um produto de potências de base diferente. Eleva-se cada fator ao expoente indicado. Eu tenho um produto, 5 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, esse quadrado vale para o 5 e vale para o 2. Propriedade das potências ainda, potência de um quociente, que é uma divisão, de potências de base diferente. Eleva-se cada termo ao expoente, é o mesmo caso anterior, só que agora é uma divisão no meio. Então, esse expoente 2 vai multiplicar o 2 de 7, vai ficar 4, e aquele 2 que não tem nada no expoente, então ele vale 1. 1 vezes 2 vai ficar 2. Muito cuidado! Quando eu tenho uma potência de potência, a base já tem o expoente e está entre parênteses, eu multiplico os expoentes. Mas se ela não está entre parênteses, eu elevo. O 2 na terceira fica 8. Então, no primeiro caso é 2 na sexta e no segundo caso é 2 na oitava, que é diferente. Um resumo, então, das propriedades das potências. Sendo A um número real com A diferente de zero e o Mn podem ser qualquer números inteiros. Então, isso quer dizer que esse A pode ser qualquer número, só não pode ser zero. Então, a primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base e somos os expoentes. A segunda, divisão. Conserva-se a base e diminui-se os expoentes. Potência de potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Sendo A e B números reais, com A e B agora diferente de zero, porque agora tem dois termos diferentes. No anterior tinha só o A, agora tem o A e o B, então eles não podem ser zero. Então, se eu tiver um produto, aquele expoente M vale tanto para o A quanto para o B. Isso se for multiplicação ou divisão. E essa divisão ela pode aparecer como no segundo ou no terceiro caso, que significa a mesma coisa.